É com muito amor a jornada humana que, mais uma vez, estamos através desse canal, proporcionando essa transmissão de ativação quântica. Entendam que cada vez que você se conecta com essa informação, você está ativando dentro do seu ser memórias que estão guardadas e, de uma certa forma, desativadas. É de uma extrema necessidade que vocês entendam como as dimensões funcionam. Mais uma vez, vamos nos apresentar como seres de pura frequência e vibração, pura consciência da 11ª dimensão, o primeiro desdobramento direto da fonte. O propósito dessa mensagem é que você relembre quem você é. E para que isso aconteça, você precisa entender como as dimensões funcionam. Entenda que nós somos partes de vocês. Vocês são nossos fractais. Um está no outro. Não há nada fora de vocês. E quando temos acesso a informações distorcidas, onde professores, mestres, gurus colocam o poder fora de vocês, trazem a perspectiva de que a 5ª dimensão é algo fora de vocês, que vocês têm que ir a algum lugar para chegar à 5ª dimensão. Essa pessoa pode estar trazendo partes da verdade. Como tudo na 3ª dimensão é parte de um grande quebra-cabeça, e assim acima de todas as outras dimensões acima. Vocês têm a extrema necessidade de entender que não existe nada fora de vocês, que as dimensões estão em vocês, e vocês as acessam a nível neurológico, a nível celular, a nível energético, a nível quântico, a nível de informação. E à medida que você tem a capacidade de acessar a luz, porque a informação é luz, um processo alquímico começa a acontecer no seu corpo físico. Então, para vocês que acham que dimensão é um lugar, entendam que as camadas físicas são chamadas de densidades, onde os corpos físicos existem em diferentes densidades. Quanto mais próximo de nós, as densidades, menos denso o corpo é e mais capacidade de segurar frequência e informação o ser possui. Então está na hora de vocês entenderem que existem diversas camadas de existência, que os seres humanos não são os únicos seres vivos, e que à medida que você expande a sua consciência, você consegue ter acesso a essas informações. Mas primeiramente, sem exceção, você tem que se entender como ser humano e entender a realidade que você vive. A realidade que você, nós, criamos e experienciamos através de vocês. Nós, como pura consciência e frequência, como criadores, decidimos nos fragmentar para experienciar uma fisicalidade. Essa memória está dentro de vocês. E toda vez que vocês negam a sua história como seres humanos, toda vez que vocês acham que a culpa é do externo, que alguém fez alguma coisa com vocês, de que existem outras raças que estão tomando conta de vocês, vocês ainda não assumiram o seu poder. Sim, vocês podem acreditar nessa verdade se preferirem, mas vocês ainda não lembraram do jogo. Outras raças só têm o poder sobre vocês se vocês ainda estiverem inconscientes, se vocês ainda estiverem seguindo o fluxo e fazendo o que todo mundo faz. Se vocês continuarem achando que a vida é simplesmente uma aleatoriedade, sem nem sequer se perguntar o que estão fazendo aí. Pois então, voltando ao assunto dimensões, vocês precisam imaginar
uma cebola. Imaginem uma cebola, onde existe diversas camadas da cebola. A parte central da cebola, um pouco mais grossa, imagine que ela seja a terceira dimensão, a dimensão mais densa, com o corpo físico em terceira densidade. E à medida que você vai olhando na cebola, vendo todas essas camadas, elas são simplesmente diferentes camadas da cebola, diferentes camadas, dimensões e densidades da mesma cebola. Quem está no centro faz parte da cebola, mas certamente só enxerga o centro, não consegue enxergar a casca da cebola. Nós que estamos na casca da cebola, que criamos a cebola, conseguimos enxergar todas as camadas da cebola e sabemos que tudo é parte de uma coisa só, que não existe separação. Então vocês que estão no meio da cebola e agora se ampliando e expandindo para a quinta dimensão, e alguns até superiores a essa, como esse canal, vocês começam a entender que conforme vocês acessam conscientemente a quinta dimensão, você consegue ver a terceira dimensão. Você consegue ver o caos. Então você consegue ver o meio da cebola. Mas esse caos dessa dimensão já não te afeta mais quando você expande para a quinta dimensão. E é a partir do seu entendimento da quinta dimensão que você consegue se recordar quem você é. E à medida que você vive desse recordar, à medida que você traz a dualidade, a neutralidade, você começa a ter a capacidade de acessar outras dimensões neurologicamente. Não há nada fora de vocês. Vocês não estão indo para nenhum lugar. Da mesma forma que não existe ninguém vindo salvar vocês, ou resgatar vocês, ou ajudar vocês. Vocês, primeiramente, precisam se entender como humanos, acalmar a mente humana, acalmar o ego, que é totalmente influenciado, sim, por outros seres, porque vocês ainda se encontram inconsciente. E é quando você se torna consciente que esses outros seres que interferem na sua realidade, mas que são também partes do mesmo fractal, são partes da mesma cebola. Eles param de fazer parte da sua realidade. Então, qual seria o propósito de continuar focando em histórias onde fazem vocês vítimas? Onde vocês conhecem a história de vocês como um erro, como uma experiência. E foi uma experiência, e é uma experiência. Mas é a hora que você honra a sua humanidade, honra o seu ser humano. Você começa a se relembrar. E não existe coisa mais bonita, esse relembrar. Você só consegue se relembrar porque você esqueceu. Você consegue só trazer consciência ao seu ser porque você foi condicionado a viver inconsciente. Você só consegue entender o que é a luz porque você viu a escuridão. Nesse universo, uma coisa faz parte da outra. Nós, como arquitetos de todas as matrizes, de todas as realidades, sabemos o passado, o presente e o futuro. Nós também sabemos o poder que vocês têm de se relembrar. A decisão é sempre de vocês. Foi dado o livre-arbítrio. Vocês sabiam de tudo. E aí dentro vocês sabem que vocês têm o poder de escolha. Agora, saindo um pouco do assunto de dimensões, a qual esperamos vocês terem clareza de que vocês são a cebola inteira, de que não há nada fora de vocês, e de que vocês não estão indo para lugar nenhum. Que a missão de vocês é ancorar novas perspectivas, quebrar velhos paradigmas, ancorar uma nova consciência, ainda nessa vida física. Enquanto vocês estiverem tentando escapar da realidade de vocês, ir para um outro lugar e achar que isso foi um erro, vocês estão na dualidade, vocês estão ainda alimentando
a matriz da terceira dimensão. E é por isso que estamos aqui, para esclarecer isso. E para aquelas pessoas que gostam de acreditar que outros seres consomem a energia de vocês. E que sim, vocês podem ter isso como verdade se preferirem. É necessário que entendam que vocês também consomem energia de outros seres. Vocês foram ensinados a comerem carne de animais. Vocês comem carne de animal. E vocês não comem porque vocês estão morrendo de fome. Vocês comem porque para muitas pessoas é um luxo. Vocês comem por um hábito. Vocês comem porque vocês foram condicionados a acreditar que isso é verdade, de que o corpo de vocês precisa disso. Portanto, vocês aprenderam a viver dessa forma. Então, entendam que a inconsciência de outros seres que se alimentam da energia de vocês são fractais de vocês, como já mencionado, mas eles também foram condicionados dessa forma, porque isso era parte do jogo. Isso é parte do jogo. E o jogo só existe se ele tiver lados. O jogo não existe se for tudo uma coisa só. Então, será que vocês, hoje, como coletivo, conseguiriam parar de comer carne de uma hora para outra? Certamente não, porque é um processo. Então, como vocês esperam que outros seres consigam parar repentinamente? Entendam que são dois lados da mesma moeda. Nós também achamos curioso como muitos de vocês propagam que esses seres querem controlar vocês através da internet, através da tecnologia, mas vocês não veem o outro lado, que é através da internet, que vocês têm acessos a mais informações. Então, novamente, são dois lados da mesma moeda. Vocês precisam entender esses dois lados. A evolução espiritual, a expansão da consciência, está totalmente relacionada ao uso da tecnologia com consciência. Não para se distrair, não para consumir conteúdos de medo, mas para expandir a existência de vocês, expandir a percepção da realidade. Então vocês precisam da tecnologia. Agora, se vocês preferirem que esses seres estão controlando vocês através da tecnologia, e vocês quiserem acreditar dessa forma, vai ser isso que você vai experienciar na sua realidade individual. Porque o que você acredita é o que você experiencia. Então você tem o poder de escolha. Como você vai usar a tecnologia? Qual tipo de informação você vai se conectar? Entendam que esses seres também são parte da mesma cebola. E enquanto vocês estiverem no pensamento de que eles estão contra vocês, vocês ainda não entenderam o jogo. Mais uma vez, nós viemos relembrar o seu poder de escolha, o seu poder de cocriar a sua experiência. E essa ativação quântica termina por aqui, neste momento. Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez eu fui chamada para vir fechar o olho e entrar em ponto zero para recordar o vídeo. Eu já tinha uma ideia do que seria falado, porque a mensagem estava vindo o dia inteiro e ela vem em frequência. E se eu não me expresso, como eu já falei, parece que meu corpo vai entrar em choque.
Como eu já falei pra vocês aqui, há alguns anos eu fui informada que eu seria um canal de informação. Eu não sabia como isso iria acontecer. Na verdade, já está acontecendo, né? E eu preciso que vocês entendam como que isso foi acontecendo comigo. Porque talvez nem todo mundo esteja preparado para tudo que eu tenho para falar. Então eu preciso ter um pouco de cautela como eu compartilho a minha história. Então a parte segunda da minha história, que vai vir logo mais, eu ainda vou ter que esperar um pouco, porque eu sinto que as pessoas conectadas comigo aqui ainda não estão prontas. E eu respeito muito. Só que a gente precisa começar a entender como esse jogo funciona. A gente precisa começar a entender quais informações estamos nos conectando. E a pergunta para discernimento, porque quanto mais a gente expande a consciência, mais a gente entende como as realidades funcionam, mais a gente entende o nosso poder de co-criar, mas a gente também entende uma coisa, que se chama discernimento. E tenha discernimento, inclusive, das informações que eu passo, tá? Porque eu já percebi que a minha expansão vem acontecendo conforme também eu compartilho o que eu recebo. Então, o meu ponto de vista, ele tem mudado. E, na verdade, a única verdade é que tudo está em constante expansão. Que não existe uma verdade absoluta e que cada pessoa nesse planeta e que cada ser nesse universo é um pedaço do nosso quebra-cabeça. Então, como eu falei aqui, não acreditem no que eu falo como verdade. Essa é parte da minha história, tá? Só que tenham discernimento em quais informações vocês se conectam. E principalmente nas que vocês decidem acreditar ser verdade. No sentido que, se pergunte, essa informação me expande ou me limita? Porque quando a gente começa a jornada do autoconhecimento e a gente começa a entender sobre outras realidades que coexistem, esses outros seres, a gente às vezes fica perdido ali. E uma coisa que aconteceu na minha jornada do despertar, que foi muito rápida pelo que aconteceu comigo, da questão do download energético que eu recebi do meu eu superior da quinta dimensão, eu nunca tive acesso de uma certa forma que me preocupasse essas informações externas. Então, quando a gente se abre a essas novas informações, a gente se perde, o ego se perde. E muitas vezes a gente pode ficar com medo. Então, por isso que eu tô falando isso para vocês do discernimento. Se vocês acreditam que existem alguém controlando vocês, alguns falam de diabo, obsessores, reptilianos, draconianos, Anunnaki. Isso limita a sua experiência ou expande a sua experiência? Independente se isso faz parte da história ou não. Aliás, tantas histórias já foram contadas pra gente de forma distorcida, né? Independente se isso faz parte da história ou não. Saber disso talvez seja importante, mas até que ponto? Se é tudo parte de uma coisa só. Até quando a gente vai ficar jogando esse de um contra o outro? Já é um humano contra o outro. Fomos condicionados dessa forma. E agora estamos sendo condicionados a ser seres um contra o outro. E aí a gente continua na dualidade, porque a gente não integrou a verdade como um todo. Então hoje essa figura da cebola vinha na minha mente o tempo inteiro. Muitas das informações que eu passo aqui vêm como downloads de imagem, como uma figura, e eu tenho que traduzir o que isso significa a nível mental, neurológico, para poder estar passando para vocês. Mas enquanto a gente não superar a dualidade, a gente vai continuar perdido no caos dessa dimensão, que faz parte do jogo. Só que se você está aqui me ouvindo, é porque você está aqui para dominar esse jogo, para co-criar a sua experiência e, de uma certa forma, mostrar aos outros como co-criar. Mostrar aos outros como emergir dessa dimensão de uma forma energética, porque fisicamente ninguém está indo em lugar nenhum. Como expandir a consciência, ainda estando em um corpo físico e co-criando o céu na Terra. Esse é o trabalho das sementes estelares, dos que estão aqui como voluntários.
dos que receberam downloads dos seus superiores. Quem acha que o trabalho é fugir daqui e esperar salvadores, resgates, ainda não entendeu o jogo. Então, por favor, cuidado com as informações que vocês se conectam. O que te limita te prende a essa dimensão.